Lagering. Quando é necessário fazer? Dúvidas sobre fermentação lager. Mais uma vez. Ô produção, solta a vinheta. Salve, salve senhoras e senhores, você está na Black House Beer. E aqui está a nossa cerveja, a nossa Bohemia Pilsner. Olha isso. Olha. Nossa Bohemia Pilsner que deu panos para manga. Muita gente falando sobre a questão da fermentação. Fermentação lager. Por quê? Porque ela foi feita num prazo recorde. Eu não fiz uma lagerização. Não fiz um grande cold, né? Um cold longo para clarificar a cerveja, para arredondar, para maturar, né? É aí que eu estou tentando aqui uma câmera muda. Tentando mostrar para vocês aqui a clarificação dela. Ó, aí que eu consegui. Olha aí. Tá vendo? Ó. Então, tá linda, clarificada, como tem que ser. E deu problema. Muita gente disse, mas você não fez uma clarificação dessa cerveja, um grande cold para maturar. A maturação, a lager exige isso. Uma lager é no mínimo 30 dias. Vamos falar sobre isso agora, passo a passo. Bom, primeira coisa que tem que ser dita. A primeira coisa que tem que ser dita é que uma cerveja lager não precisa fazer um cold longo. Isso é muito relativo. É relativo pelo seguinte. Quais os problemas que pode ter numa fermentação lager? Pode ter DMS, que é causado pelo malte pilsen, né? Já está no malte pilsen, mas durante a fervura você vai expulsar todo o DMS, uma fervura ok, vigorosa, tá? Você vai expulsar tudo. Então DMS, os maltes hoje são muito modificados, raramente você vai ter DMS, muito difícil. Outro problema que pode causar é o diacetil. Caprichar aqui. Pega um lado aqui. Mas tá ok. Diacetil. O diacetil é causado na sua cerveja lager durante a fermentação, né? A própria levedura produz diacetil enquanto come o açúcar. Né? É um processo natural. Mas, se você tem uma fermentação saudável, com o número de células viáveis, fez o starter da levedura, aerou seu mosto, está na temperatura correta de inóculo, temperatura correta de fermentação, sua levedura vai trabalhar tranquilamente e não vai produzir muito diacetil. E aí, vai dar esse resultado aqui, ó. Ela não vai produzir muito diacetil e quando chegar no final da fermentação, você vai elevar sua temperatura 2, 4 graus, né? E vai eliminar a pouca quantidade de acetil que se formou durante a fermentação. Lógico que durante a fermentação, você vai provando sua cerveja num copinho tipo esse aqui, ó. Eu tenho até um aqui, ó. Vou lá tirar uma amostra, tipo um shot, né? É um shot. E vou provando minha cerveja. E vou vendo se tem muito de acetil, se tem pouco de acetil. Nos primeiros dias você já vai percebendo isso. E aí quando chega no final da fermentação, você eleva a temperatura para descanso de diacetil, que não precisa ser longo. O meu, no caso aqui, dessa cerveja, foi 3 dias. 3 dias de descanso de acetil a 18 graus. Percebi que terminou tudo, estava ok, redondinho. Eu já baixei para 0. Deixei 4 dias a 0 graus.
Aí joguei minha gelatina e deixei mais um dia na gelatina. E aí, meu amigo, já joguei no barril e tá aqui desde o dia que eu lancei o vídeo, tá o vídeo aí. E quando eu provei ela, vocês viram no vídeo, não tem diacetil, não tem DMS e não tem sulfuroso, que é algo até aceitável em pequenas quantidades nas lagers. Mas não tem sulfuroso, por quê? O sulfuroso é formado também durante a fermentação lager. Né? É formado. Nos primeiros dias você abre a geladeira fermentadora e você percebe aquele sulfuroso levezinho assim, né? Aí tem um pequeno sulfuroso aí. Mas você deixa. As leveduras normalmente vai eliminar isso, porque o sulfuroso é volátil. Ele vai sair junto com o CO2 ali que é expulso pelo airlock, ele vai sair da cerveja. Só você deixar no tempo certo. Agora é lógico, gente, que se eu percebesse durante a minha fermentação, por uma questão de pouca levedura ou qualquer outra coisa, aparecesse qualquer um desses defeitos, eu ia deixar um cold mais longo. Depois do descanso de diacetil, eu ia baixar para 10 graus novamente e deixar mais uns dias, uma semana. Depois ia baixar para 0, deixar uns 10 dias, até sumir todos os defeitos. Agora, se chegou no final dessa fermentação, não tem diacetil, por que você vai deixar 4, 5, 6 dias com a temperatura mais alta para descanso de diacetil? Se não tem diacetil, gente, não faz sentido. Aí depois que você deixou 3 dias no descanso de diacetil só para desencargos de consciência, você deixou lá 3 dias no descanso de diacetil, ok? Maravilha, você deixou 3 dias, descanso de diacetil. Aí você vai baixar para 10 graus para ficar em maturação, sendo que não tem sulfuroso, não tem DMS, não tem diacetil. Para arredondar o quê? Aí você baixa para 0, joga gelatina e joga logo no seu post-mix ou nas suas garrafas e vai tomar sua cerveja. Vamos falar com toda a sinceridade do mundo. Vocês acreditam que a cerveja que você compra no mercado, a lager, imagine a lager de maior qualidade no mercado. Você compra ela no mercado. A Bohemia Pilsner, né? Pilsner Urquell. Cara, eu não sei. Eu não posso falar aqui. Não, tá, gente? O que eu tô falando aqui é o que eu acho. Vocês podem até comentar aí. Eu não acredito que uma lager de mercado aí, cara, eu tô falando das boas, tá, gente? Tô falando dessas lager comuns de boteco, não. Eu não acredito, cara, que os caras produzem, por exemplo, cada leva dos caras, cara, os caras produzem em altos níveis, né? Vou pôr bem pra baixo, tá, gente? Eles produzem aí 50 mil litros, tá? Eu não acredito que eles produzem 50 mil litros e espera 70 dias para pôr ela no mercado. Se vocês acreditam nisso, vocês estão vivendo no conto de fadas. As grandes indústrias, elas não ficam 20 dias. Vamos pôr 23 dias. Agora surgiu esse negócio esse papo aí da Heineken, né? A Heineken era 26 dias, agora é feito em 23. 23 dias para pôr no mercado. Vamos supor que o processo leva uns 15 dias. Mais 7 dias e põe no mercado. Se é 23 dias para pôr no mercado, ela não fez um cold de 30 dias, né, cara? Não fez uma maturação de 50 dias. Eu acredito que já foi assim. No passado, sim. Igual DMS. DMS, gente, era algo que era comum nas cervejas. Hoje, cara, até nas cervejas aí de massa, é difícil você ver DMS. É lógico que existe. Às vezes faz um processo errado, acelera demais e vem. Mas é raro. Os maltes hoje são super modificados, excelente qualidade. Não tem DMS. Entendeu? De acetil, cara, esse gosto de manteiga rançoso, dificilmente você vê, cara. Existe, mas dificilmente você vê numa cerveja. Por quê? Os processos foram melhorados, os processos. Então, gente, teve gente criticando lá, falando assim que nada substitui um cold longo. Ok, tradição, cara. Eu sei o que é isso. Eu também sou apegado a algumas coisas.
tradição é tradição, né, cara? A tradição diz que tem que ter um cold longo, então o cara vai fazer um cold longo do mesmo jeito que tem gente que faz como é que fala? Mash out para desativar as enzimas em casa. Caseiro fazendo mash out para desativar as enzimas. Não faz o menor sentido, mas tem gente que não abre mão de fazer o mash out. Ok, não tem problema, pode fazer. Quer fazer um cold longo? Faça, não tem problema. Mas dizer que não é possível fazer com cold curto a curto prazo, é mentira dizer isso. É possível. E eu estou dando ênfase à minha clarificação porque eu sou bom nisso. Mas a cerveja está toda boa, saborosa. E para provar, é só vocês fazerem. A receita está aí. O vídeo está no canal Bohemia Pilsner. Façam do jeito que está aí. Aí depois que você fizer do jeito que está aí, aí você pode tirar suas próprias conclusões. Mas por favor, volte aqui e fala: Marcão, fiz do jeito que você faz e deu bom. Ô Marcão, fiz do jeito que você faz, pra mim não deu bom, cara. Porque não tem problema, gente. A gente tá aqui pra aprender um com o outro. E quando eu ponho a cara a tapa, porque existem milhares de cervejeiros caseiros no país. E aqui mesmo no canal, a maioria de vocês tem mais experiência do que eu. Mais experiência do que eu. Mas dar a cara a tapa de abrir um canal, gravar vídeo, não é para todo mundo. Não é, porque vem muita crítica e você tem que ser firme na sua posição. Porque se você não for firme na sua posição, as pessoas não levam fé em você. Então eu estou aqui firme na minha posição, ó, olhando nos seus olhos, firme na minha posição, para dizer que do jeito que eu fiz, saiu igual está no vídeo, aqui não tem mentira. Quando não dá certo, gente, eu sou o primeiro a falar: ó, isso aqui não ficou muito bom não. Igual, por exemplo, no próximo vídeo vocês vão ver o lance do pré-chiller que eu fiz com a chopeira. Muito bom. Mas eu vou falar no vídeo, né, que só funciona se você tiver muito gelo. Tô só dando um adianto aqui pra vocês já ficarem atentos. Porque se não tiver muito gelo, não vai funcionar. Tá vendo? Eu poderia mentir e falar: não, qualquer pedacinho de gelo que você pôr, não, tem que pôr muito gelo. Ela vai ter que estar abastecida de gelo para funcionar bem. Mas, mesmo eu tendo feito pouco gelo no dia, já me adiantou em 30 minutos. Já me adiantou em 30 minutos o resfriamento da cerveja. Então já sei que funciona. Se não funcionar assim, eu ia falar: gente, ela sempre funcionando. Então, gente, lager é isso. Quase ninguém mais faz lagerização, gente. De 30 dias no cold, 30 dias para mim tomar essa cerveja. Cara, não existe. Eu vou lá no supermercado e compro. Não pode ser, cara. O mundo mudou. Não pode levar 60 dias. Depois a cerveja pronta, mas 60 dias para ela ficar boa. Não. Se você respeitar todos os processos, gente, vai ficar boa em 10 dias. Em 15 dias. Vai fermentar, acabou a fermentação, já está boa. Por quê? Porque você fez a inoculação correta, número de leveduras correto, você fez a temperatura correta de inoculação, temperatura correta de fermentação, você fez o pequeno descanso de diacetil, mesmo não tendo necessidade, você percebendo que não tem diacetil, mesmo assim você deu aquela pressão na levedura para ela comer os compostos, né? E você tá aprovado. Agora, tem outra questão. Essa questão desses off-flavors, nem todo mundo tem a percepção muito grande para um ou para outro. Tem isso também. Pode ser que essa cerveja aqui, que eu não estou vendo nada, venha alguém aqui e diga: não, mas está muito off-flavors. Pode ter, mas é 1 em 1 milhão. Por causa que todo mundo que tomou essa cerveja, não foi pouca gente, achou sensacional. E pessoas exigentes, acostumadas a tomarem cerveja de qualidade. Então é isso, gente. É isso que eu tenho a dizer em minha defesa para as pessoas que disseram que um cold longo é insubstituível, né? Para as pessoas que duvidam da qualidade. É uma pena que eu não posso mandar uma garrafa para cada inscrito, porque eu não tenho condições para isso, né? É muito caro para enviar e eu teria que produzir muita cerveja. Mas vocês podem, a única forma de confirmar é vocês fazendo aí. Vocês podem fazer, né? Aí
na casa de vocês são cervejeiros, vocês podem fazer e aí depois vocês tirem a própria conclusão, vocês vão perceber se tá bom ou não, o que aconteceu, e aí ó, vem aqui e me fale, Marcão, eu fiz e deu certo. Então, senhoras e senhores, esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter acrescentado, eu espero ter contribuído. Se inscrevam no canal, deixe o like e compartilhe o vídeo. Fui!